E aí pessoal, beleza? Eu sou o Skillishio, eu faço vídeos de GeoGuessr e pretendo fazer mais vídeos de geografia. E hoje a gente vai falar dos picos culminantes da América do Sul. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pelo Uruguai, que o pico culminante é o Cerro Catedral com 513 metros, que fica localizado no sul do país, na Serra Carapé. Apesar de haverem registros de neve, não é uma ocorrência muito comum ali. Passando pro próximo da lista, o Paraguai, onde o ponto mais alto é o Cerro Três Candu, com um pico localizado 842 metros acima do nível do mar. A Companhia Elétrica Nacional Paraguai usou o pico para montar um repetidor de radiocomunicação, que hoje está abandonado. A ex-colônia do Suriname é o nosso próximo país da lista. O Juliana Top é o nosso primeiro pico a passar da marca do quilômetro, com 1.280 metros de altitude. O nome Juliana Top foi dado a partir da rainha Juliana da Holanda, e o nome original dado pelos ameríndios é Ipinumin, que significa aquele que está sozinho. O próximo colocado na nossa lista é a Guiana, que divide seu pico mais alto, o Monte Roraima, com mais dois países, o Brasil e a Venezuela. Seu pico chega a 2.810 metros de altitude no lado da Venezuela, porém nos limites da Guiana, o ponto mais alto chega a apenas 2.772 metros. O Monte Roraima tem esse formato de mesa peculiar, causado pela erosão subsequente das intensas chuvas na região. O local tem uma fauna e flora bastante endêmica, por causa da sua isolação geográfica. É um destino popular entre escaladores devido ao seu fácil acesso, principalmente pelo lado da Venezuela. O próximo colocado é um pouco controverso, mas eu decidi deixá-lo na lista, e é o Reino Unido, com seu território da Geórgia do Sul, localizado no Atlântico Sul, perto da Patagônia. O Monte Page é o cume mais alto, localizado na Cordilheira Alardaz. Ele chega a 2.935 metros acima do mar, e é o ponto mais alto em qualquer território pertencente ao Reino Unido. Para ser uma ideia, o pico culminante da Grã-Bretanha chega a apenas 1.345 metros, menos de metade do Monte Page. O próximo país da nossa lista é o Brasil. O Pico da Neblina é localizado no estado do Amazonas, na Serra do Imiri, a poucos metros da fronteira com a Venezuela. Seu cume chega a 2.995 metros de altitude. O nome se dá por causa que a montanha fica encoberta por nuvens pela maior parte do tempo. É o ponto mais alto da América do Sul a oeste dos Andes, e também o ponto mais alto do escudo das Guianas, a formação geográfica onde está localizado. Outros picos notórios do Brasil são o Pico 31 de Março, localizado a poucos metros do Pico da Neblina, na fronteira do Brasil com a Venezuela, com 2.974 metros. O Pico da Bandeira, localizado na fronteira de Minas com o Espírito Santo, com 2.881 metros. O Pico do Calçado, também na divisa de Minas e do Espírito Santo, com 2.849 metros. A Pedra da Mina, situada na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, com 2.798 metros, e o Pico das Agulhas Negras, na divisa de Minas com o Rio, com 2.791 metros. Essas duas últimas, localizadas na Serra da Mantiqueira, são lugares onde já houve registro de neve, principalmente devido à mais alta latitude. A Venezuela é a próxima na lista, e o primeiro país andino a aparecer no vídeo, e com isso a gente dá um salto de quase 2.000 metros de altura para o cume anterior, porque o Pico Bolivar, o pico culminante da Venezuela, chega a 4.978 metros acima do mar. O pico é extremamente acessível e pode-se chegar lá apenas com uma caminhada. O nome é derivado do herói da independência de grande parte da América Espanhola, o Simão Bolívar. Houve uma época que o pico era coberto por geleiras durante o Pleistoceno, porém hoje em dia ela está completamente derretida, mas ainda há ocorrência de neve na região. O próximo país é a Colômbia, que apesar de ser uma nação andina, tem seu pico culminante fora dessa cordilheira. Isso porque o Pico Cristóbal Colón, com 5.775 metros, fica localizado na cadeia Sierra Nevada de Santa Marta. É de longe o ponto mais alto da América do Sul fora dos Andes, e o quinto pico mais proeminente do mundo. Seu cume está constantemente coberto por neve, apesar da baixa latitude, e foi escalada pela primeira vez por 3 alpinistas em 1939. O nome do pico se dá justamente ao navegador italiano Cristóvão Colombo, o líder da frota sob comando espanhol que chegou nas Américas em 1492. Entrando no top 5, o Equador entra na lista com o primeiro vulcão do vídeo. O Chimborazo tem seu cume a 6.263 metros acima do nível do mar. Porém, esse é o ponto mais longe do centro da Terra no mundo inteiro. Isso porque a Terra, na verdade, não é uma esfera perfeita, e é achatada em seus polos. Então, lugares perto da linha do Equador acabam tendo uma distância maior ao centro da Terra. Isso faz com que alguns chamem o vulcão Chimborazo de o verdadeiro ponto mais alto do mundo. É especulado que sua última erupção tenha ocorrido por volta do ano 550. O pico está constantemente coberto em neve e é um destino popular entre alpinistas. E embora tudo isso que eu falei, esse pico é apenas o 39º mais alto da Cordilheira dos Andes, para você ter uma ideia de quão brabo é o Andes. E mesmo assim, se ele fosse situado em qualquer outro continente fora da América do Sul ou Ásia, ele seria o ponto mais alto. Próximo temos a Bolívia, com o vulcão extinto de Nevado Sajama.
Esse ex-vulcão fica localizado no departamento de Sajama e tem elevação de 6.542 metros de altura. Seu topo está constantemente coberto em neve. O Nevado de Sajama está localizado na zona vulcânica central dos Andes, onde o vulcanismo é provocado pela subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. E mais pra frente a gente vai ter outro pico que tem origem geológica bem parecida. Peru é o nosso terceiro colocado, com a montanha de Huascarán Sur ascendendo a 6.768 metros acima do nível do mar. É o ponto mais alto de qualquer lugar nos trópicos no mundo, e o quarto maior pico da América do Sul. Mesmo situado próximo da linha do Equador, o cume é constantemente coberto por neve. O nome Huascarán é derivado da vila de Huasco, que é localizado perto da montanha. E também é um mito local sobre as imensas montanhas, que se conta que Huascarán era um nobre que vivia em certo lugar de Ancash, enquanto Rondoy era uma mulher que vivia numa pequena cidade muito próxima de onde a montanha se situa. Huascarán era profundamente apaixonado pela moça, então eles sempre se viam secretamente. Um dia, o pai de Huascarán descobriu que ele estava apaixonado pela pequena mulher e pediu ajuda ao deus do sol. Esse, vendo que não conseguia separar os dois amantes, decidiu transformá-los em montanhas. Mas a divindade decidiu uni-los para que, apesar de serem montanhas, continuassem seu amor. Em segundo lugar, e com o segundo pico culminante mais alto da América do Sul, está o Chile. Morro del Salado é o vulcão dormente localizado no norte do Chile, perto da fronteira com a Argentina, e faz parte de um complexo de vulcões muito maior. Morro del Salado não é só o ponto mais alto do Chile, como também é o vulcão de maior altitude em todo o planeta Terra. Apesar da alta altitude e relativamente alta latitude, o cume não possui geleiras nem neve permanente no topo devido ao clima extremamente árido da região. O vulcão era ativo durante o Pleistoceno e o Holoceno, e a última erupção se estima que tenha ocorrido por volta de 750 a.C. O vulcão foi escalado pela primeira vez por uma dupla polonesa em 1937, e até o meio do século passado era debatido se esse era o pico mais alto do continente. Mas o que se constatou de fato com o avanço da tecnologia é que o verdadeiro ponto culminante da América do Sul fica na Argentina, o Aconcagua. Localizado na província de Mendoza, esse colosso é o cume de maior altitude em qualquer lugar do mundo fora da Ásia, além de ser o ponto mais alto tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério oeste. A montanha é coberta por geleiras e pode até ser vista do Oceano Pacífico. Aqui é uma foto de Vinha del Mar na costa do Chile com a Aconcagua no fundo. É uma montanha relativamente fácil de ser escalada apesar de sua altura e latitude, que torna seu cume extremamente frio. Apesar disso, várias fatalidades ocorrem lá, muito por causa dos alpinistas subestimarem a dificuldade da escalada. A montanha era vista como sagrada pelo povo inca, e era local de veneração, onde inclusive ocorriam sacrifícios. E é isso, se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta o que vocês acharam e até a próxima.